Todo mundo sabe, quando fala em espada, que é a palavra de Deus. Assim como o irmão Brana também recebeu aquela espada na mão, lá em Tucson. Aquela espada é a palavra de Deus e que coube perfeitamente na mão do profeta. Porque a palavra do dia só pode caber na mão do homem do dia. A palavra do dia de Abraão coube na sua mão. Nos dias de Moisés também coube nas mãos de Moisés. Isto é, a responsabilidade de transmissão daquela palavra era aquele homem daquele dia. Jesus era a palavra e é a palavra. A Bíblia o chama de verbo de Deus, que é a palavra. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Muitas vezes a pessoa fica, a Bíblia diz, mas a Bíblia já se fez carne. Você falar da Bíblia e não saber que a Bíblia se fez carne no seu dia, então é uma cegueira. E você tem que guardar isso, que é grande, é de muita responsabilidade, mas hoje a espada, a palavra que se fez carne é em você, em mim, é na esposa de Cristo. A palavra se fazendo carne, isto é, ela está fluindo através do seu pensamento, da sua voz, da sua vida, do seu exemplo, certo? Esta é a palavra do dia e nós somos o representante desta palavra hoje, não apenas um homem, certo? Nós todos, o corpo, porque agora é tempo do corpo de Cristo. O corpo que sabe que é a palavra para esse dia. As pessoas podem não entender, mas a palavra, ela foi carne em cada dia e ela era um homem do dia. Moisés era a palavra do seu dia. A Bíblia o chama de Deus. Nós temos vários homens e cada profeta foi chamado de Deus. A Bíblia chama eles de deuses, porque eles eram profetas, a qual a palavra de Deus vinha a eles. E nesse tempo final, a palavra de Deus veio em um profeta. Eu quero ler alguma coisa aqui da mensagem, porque eu sei que nós podemos formar uma mensagem, mas o importante é aquilo que o irmão Brana pregou, onde vocês estão firmados também, desde a Bíblia e um profeta. Não adianta você falar que está firmado na Bíblia, quando a Bíblia hoje, que é a espada, ela está na mão de alguém que você não admira, não admite e não aceita. Não adianta nada. Você diz, eu creio na Bíblia, mas você crê numa Bíblia histórica, uma Bíblia que já cumpriu, você não consegue crer na Bíblia que está cumprindo hoje. Então cada um de nós precisamos pensar nisso, porque no dia Moisés era desprezado pelos pregadores que tinha dentro do ministério dele, certo? Coré, Datã e Abirão eram 3 homens inteligentes que eram da mesma tribo e que podia ser um pregador. E eles estavam descrendo de Moisés, apoiando a congregação, dizendo toda a congregação é santa. Moisés não tinha dito que era só ele, mas eles deviam saber que Deus disse para Moisés, diga para esse povo que você vai sair de perto da tenda deles. E aquele que for de Deus vai ter a resposta.
Quando Moisés saiu, a terra abriu e engoliu eles com suas congregações vivos, porque eles não respeitaram a palavra do dia qual era Moisés. E assim veio vindo, em cada tempo teve um profeta que foi a palavra de Deus manifestada naquele dia. Nos dias de Jesus, nós temos aqui a própria Bíblia, quero ler também para você, porque isso faz bem a todos nós. 33, versículo, capítulo 10 de São João. Os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então o problema deles era com o homem. O problema de todo mundo é com o homem. O problema daqueles que têm deixado a própria mensagem do profeta é o homem Brana. Por que eles não tomam as outras palavras, que o irmão Brana falou de tantos homens do seu dia, certo? E por que eles não tomam a palavra que o irmão Brana disse de tantos homens e outras palavras que nenhum homem nunca falou? Por que eles não admiram Brana por isso? Eles vão culpar Brana porque diz que ele copiou do Dr. Lanques. Então não tem nada a ver. Por que não olha exatamente o que ele fez, o que ele falou, o que ele pregou, que nenhum doutor pregou? Mas eles vão em alguns tópicos apenas que o irmão Brana citou e não disse o nome daquela pessoa. O irmão Brana citou vários tópicos e ele podia dizer do Smith, Uriah Smith e assim por diante. Mas teve uns que ele não falou o nome, então as pessoas julgam o homem. Por que não julga aquelas obras que foram feitas e que nenhum homem nunca fez? Aquelas mensagens que o William Brana pregou, que nenhum homem nunca pregou. Deveria julgar isso. A mesma coisa é nós hoje. Eles querem julgar por algumas coisinhas, algumas palavras que algum doutor falou hoje. Por que não julga pela mensagem total? Eles deveriam julgar pela mensagem que nenhum doutor falou. Você sabe que tem pregação hoje que nenhum doutor falou, nenhum grande homem destes que temos aí, nenhum falou. Mas eles não julgam estas palavras, eles julgam outras palavras que não tem nada a ver, mas tem grandes mensagens, tanto do profeta como nossa pregada, que eles deveriam examinar, certo? Eu queria que provasse um homem desses grandes aí, doutores em divindade, um homem que tem pregado a mesma coisa que eu tenho pregado e que eu estou repetindo deles. Me traga aí um homem que tem pregado, que tem vivido, que o seu povo crê. Mostra-me um homem aí que tenha pregado o novo nome, que vive o novo nome. Isso eles não podem provar, porque quem uma vez pregou o novo nome, pregou, batizou em nome de William Brana, fez a coisa errada. Eles não podem provar que alguém tenha pregado o que tenho pregado. E vocês têm que saber, todos que creem naquilo que nós temos pregado, não é porque nós somos o absoluto é Deus, é a palavra, é a espada. Um profeta é absoluto no dia, certo? Você pode tomar a palavra dele como um amém, mas aqui é verdade. E é o que eu tomo do profeta, no qual nós cremos. Mas eles não têm nem um homem para provar e que eles têm pregado o mesmo que nós pregamos. Para começar, se eles, qualquer homem que venha até nos visitar,
se eles forem para lá, qualquer igreja, e pregar o que eu prego, eles não vão aceitar lá mais. Eles têm que saber, esses pregadores têm que saber que vocês são testados e não estão sabendo. Porque vocês saem daqui achando que vocês vieram trazer uma mensagem. Nós não precisamos da sua mensagem. Nós temos a mensagem para distribuir. Não é querer ser o tal, nós temos a mensagem para dar. Nós não estamos precisando até que nenhum americano venha apoiar o que nós estamos pregando, só o profeta. Mas nenhum americano venha apoiar o que estamos pregando. Não temos carência disso. Nós não precisamos de ninguém que venha lá da África achar que vai fazer um trabalho aqui e que está pregando ou que vem trazer uma mensagem para nós. A mensagem já saiu daqui, entende? Ela saiu do Brasil e foi para a África, foi para Portugal. Ela não saiu de lá para cá, ela saiu, foi daqui para lá. Então, eu queria que as pessoas entendessem isso, mas elas não vão entender. Por quê? Porque elas querem honra, elas querem aparecer e elas não querem mostrar para os outros que crê verdadeiramente como nós cremos. Sai pregando aí dizendo, eu creio como o Osmar prega, no novo nome, Bran. Você vai ver se eles vão te dar o púlpito mais. Não te dá mais não. Te dá o púlpito porque você ilude eles também. Eles já foram iludidos por tanta coisa, e mais um de vocês pode chegar lá e pregar no meio deles, e com a sabedoria, porque vocês aprenderam aqui, certo? Mas vocês não podem dizer que crê no novo nome. Gente que cria no novo nome conosco há quantos anos? Chegou ao ponto de mentir, pastores mentirosos, arrogantes, soberbos, blasfemos. Dizer para as pessoas, quem te disse que eu cria no novo nome? Ele não tem vergonha de falar isso? Quantas vezes esteve no nosso meio apoiando o novo nome? Mas agora quer ter companheirismo com outras pessoas. E para ter companheirismo, para ser o fulano de tal, para mostrar alguma coisa, tem que chegar lá, omitir aquilo que temos pregado, omitir o novo nome e falar para eles, pregar para eles aquelas coisas maravilhosas que já foram pregadas, abertas pelo profeta, mas que não podia ser transmitida para o seu dia. Teve que vir exatamente no nosso tempo. Eu quero deixar isso claro porque as pessoas, elas iludem. A pessoa fica iludida pensando que vem a Franca trazer uma mensagem. Não, de Franca é que saiu a mensagem. Nós temos a mensagem com o pastor Mendes, com o pastor Bispo, certo? Temos aí a mensagem com o pastor Ivair, que está pregando a mensagem, o pastor Sinival, o pastor Sebastião do Araxá, e assim, o pastor Julião, que está de cama ainda, mas que creu na mensagem. Nós temos esse tipo de homem que crê. Não é aqueles que pensam que vêm aqui trazer uma mensagem. Esses que vêm aqui, dos nossos, eles já têm a mensagem. Mas eu falo de gente que pensa até de fora, eu quero fazer uma visita em Franca. Tira isso da cabeça. Franca é igual às outras cidades mesmo. Franca é do diabo igual o resto do mundo. É do diabo, certo? A única coisa que presta em Franca é essa mensagem. Se você quiser prestar, creia nessa mensagem, porque é a única coisa. O resto, a gente sabe que o mundo inteiro jaz no maligno. Isso é bíblico. Larga de ser pregador falso, de ficar iludindo as pessoas, dizendo Franca é do Senhor Jesus. É um mentiroso. A Bíblia diz que ela é do maligno. O Brasil para Cristo. A Bíblia diz que ele é do maligno. E assim por diante. Você vai usar qualquer palavra, o Brasil é de Deus. Não, filho, todo mundo, São João diz, o mundo inteiro jaz no maligno, certo? Já tem uma placa para o mundo. Você sempre tem uma placa no cemitério, aqui jaz fulano de tal. E tem uma placa para o mundo.
o mundo jaz no maligno. Amém. Amém, amém. Isso aí é para nós, essa mensagem é para nós. Eu não estou dizendo para vocês com soberba, eu tenho a mensagem, é só eu que tenho. Não, é que a mensagem saiu de Franca e eu tenho encontrado gente que quer vir a Franca pregar, achar que é uma grande coisa. E quando ele chega aqui, ele vê vocês quietinhos, vai dizer, esse povo está tudo morto. Porque lá na igreja deles, eles vivem pulando, requebrando. E não traz esse demônio para cá, filho. Não traga, fica por aí mesmo, certo? Fica por aí mesmo. Você está muito iludido com o mundo de hoje, os crentes de hoje, que só diz que crê em Deus através de movimentos físicos. Isso é do diabo. Você tem que crer em Deus através da espada, que é a palavra de Deus. Amém? É isso daqui. Agora, o problema deles, como diz o irmão Bruno aqui, o problema deles é o homem. 221, desvelar de Deus. Talvez eu não dou conta de ler quase nada aqui. Isso não poderia ser um anjo, tinha que ser um homem. Amém? Deus não pode romper com a sua palavra. Nos últimos dias, isso tem que ser a mesma coisa outra vez. Vem, que cegou a Israel? Aquele homem. O que cegou os Estados Unidos? Aquele homem chamado William Branham. Certo? E assim por diante. O que está cegando o Brasil é um homem. Sempre é um homem. Agora, vê se cega o eleito. O eleito está enxergando. Certo? Mas sempre foi um homem foi o problema. O que cegou Israel foi um homem. E quem foi o homem? O homem Jesus. Foi que cegou Israel. E quem cegou Laodiceia, que chegou como mensageiro? Quem foi que o cegou? O homem. Brana. Sétimo anjo, sétimo mensageiro. Ele sempre tem problema com o homem. Quem está cegando hoje? Um homem outra vez. Certo? Sempre é um homem, não é uma mulher, não. É o homem. Vocês têm que saber que Deus sempre usou, foi um homem para pregar. Ele pode ter usado como Débora uma juíza, mas não como uma sacerdotisa. Não existe sacerdotisa na Bíblia, não existe, certo? A profetisa que existe na Bíblia era simplesmente em línguas, certo? Não era ministério, era dons carismáticos, não era um ministério. Ela não era profeta, não tem mulher profeta. Amém. Bom, então, isso daqui é só para deixar alguma coisinha para vocês, porque eu não posso falar muito também. 249, o desvelar de Deus. Isso permanece sendo velado. Estamos dentro de Cristo. Por que eles não vê? Estamos escondidos, estamos velados, estamos dentro de Cristo. E eles não podem ver, eles não podem ver essa mensagem desse dia. Ela está dentro de Cristo, está velada dentro de Cristo, está desvelada através de nossas carnes. Mas eles não aceitam, eles não creem. Eles têm o dito deles, se for para ir para o céu, e depois vocês que vão julgar a gente, nem para lá eu quero ir. E vai ser assim. E quer ir ou não no dia do juízo, vocês vão ter que encarar homens que foram rejeitados no seu dia, mas que tiveram a mensagem do dia. As pessoas não perceberam nos dias do irmão Brana. Nós tínhamos grandes homens, como dos maiores homens, biblicamente, ministerialmente, que nós tivemos no tempo de irmão Brana, os grandes homens, Billy Graham e Oral Roberts. Esses foram os grandes homens que tivemos. Mas você vê o Billy Graham cegou a igreja nominal. Sempre é um homem. O outro vem e cega pentecostal. Certo? Mas é um homem. Aí vem Deus.
Billy Graham, Oral Robertson, anjos, homens. Não tem nada aqui de um monte de pregador, de um monte de homens, não. Só tem de 3. Billy Graham, Oral Robertson, tudo homens. E cada um cegou uma ala. Veio cegando uma ala. Deus é o que dá luz. Você pega os 2 homens que foram para Sodoma e Gomorra, eles cegaram Sodoma. Cegaram todos eles, ao ponto deles ficar procurando a porta da casa de Ló e não acharam a porta. Para você ver, eles cegaram aqueles 2 pregadores que há pouco estavam na luz com Abraão, debaixo daquele carvalho, comendo com Abraão, mas agora eles estavam em Sodoma, pregando. Eram homens, cegando os sodomitas. A igreja lotista, a igreja sodomita, ela é cega através de 2 personagens que Deus tem que usar. E aí vem outros pentecostais e Deus vem e traz para nós William Branham, homem outra vez. Mas eles não querem saber do ministério que é Deus. O ministério de William Branham é Deus, mas tem que estar no homem. E por eles não crer no homem, eles ficam cegos. É o que tem acontecido. Então, 249, que o desvelar de Deus, onde o irmão Branham diz, isto permanece sendo velado. Estamos dentro de Cristo. Agora, como então? Todos os verdadeiros crentes o veem. Todos os verdadeiros crentes o veem. A palavra de promessa para este dia, para o dia do irmão Branham. Mas só os verdadeiros crentes que viram. Só esses verdadeiros crentes podiam ver manifesta abertamente aquela palavra. Esta é uma grande palavra, se você pode captá-la. Vem, todos os verdadeiros crentes que estão na palavra, veem a Deus abertamente, a véu rasgado. E Deus está diante de você de pé. Como que o povo é cego? William Branham vai pregar, abre tudo, mostra as coisas, e aí eles tropeçam no homem e deixam de ver Deus que está de pé, a palavra aberta, totalmente, a véu rasgado. Deus está diante de você de pé, manifesto. Vem, Deus manifesto, quer dizer, Deus visto, Deus em carne, Deus num homem. Mas sempre o homem é o agente de Deus, e ao mesmo tempo Deus usa o homem, que é, o que é dele enxerga, o que não é dele fica cego. Por isso a espada de Hebreus 4:12 é uma espada de 2 gumes, 2 cortes. Tem um lado que ela corta o cara, o homem, o crente, e qualquer, é incrédulo. Mas tem o outro lado que ela corta o verdadeiro, aí dá luz, ela corta, isso é penetrante, e dá luz para o verdadeiro crente. Hebreus 4:12. E a espada, que é a palavra de Deus, é a mesma coisa. Escuta aqui. 252. Há algo errado com o homem ou mulher que pode ver a promessa de Deus e a ver sendo manifesta. Meus irmãos, as pessoas vão dizendo, no tempo de irmão Branham, estava manifesto com sinais, prodígios, maravilha, mas aquilo não era a mensagem que Deus queria que o irmão Branham pregasse. A mensagem era os selos. O irmão Branham mostrou isso.
Aquilo ali eram sinais para chamar a atenção das pessoas que gostam da cura, da libertação e que vinham para a reunião do irmão Branham. Aí depois ele podia abrir a palavra e pregar os selos. Mas eles vieram, só receberam a cura. Na hora dos selos, eles não entenderam nada. Esse que é o problema. A mesma coisa você tem que saber que a palavra manifesta hoje também. Em você, esta palavra manifesta. Eles não podiam, irmãos, fugir. Quando William Branham diz HM faz parte do nome de Deus. Abraão restaurado 45. Eles não podiam fugir disso. Isso é uma realidade. Aonde se encontra HM, procure Jesus, procure em Yeshua, procure em Yehoshua, procure onde você quiser. Eu encontrei em Billy Graham. Mas você sabe que já foi ensinado, Graham é 6 letras, Graham representa o mundo, a igreja nominal, sem revelação, sem luz, e um grande homem de Deus, tem que saber disso. Mas ele tinha que trazer uma mensagem, ficar no meio deles, pregar arrependimento. Nunca houve um que pregasse arrependimento como Billy Graham, diz o irmão Branham, e nunca houve um que expulsou o demônio também como Oral Roberts. Tem um monte de charlatões por aí, mas aqueles eram verdadeiros anjos de Deus, mas eles eram homens. Eles olhavam assim, mas não dá valor, é homem. Aí Branham veio e Deus opera através dele, mas é um homem outra vez, é homem. Agora vem você nesse dia final, vem a noiva e prega a mensagem, homem outra vez. Sempre é assim. Agora você ouvir e não viver, você ouvir e não agir de acordo com esta mensagem hoje. O que você espera no amanhã? Aí eu vou para o céu, da onde? Da boca da onça? Aí eu estou na igreja, eu creio, eu estou aqui, eu pulo e grito também na hora que precisa, eu oro, eu dizimo, eu oferto, mas você fazendo coisas contrárias à própria mensagem, à própria palavra, ao próprio homem que está manifestado nesse dia. Sua palavra é espada, mas Deus não pode ficar aqui, pegar a Bíblia e mostrar para você. Eu tenho que pegar. Os pastores é que têm que pregar. Esse é o nosso trabalho. Deus nos escolheu para isso. Agora você ouve a mensagem, se não a obedece, até quando nós vamos ficar fingindo de crente? Mentindo para que os outros creiam que nós somos grande coisa, nós somos o tal. Nós cremos nos trovões, nós cremos no novo nome. Mentindo, fazendo a coisa errada, falando errado, vivendo errado. Meus irmãos, Deus tenha misericórdia. E aqui, vamos mais esse pedacinho que eu preciso falar com vocês. Há algo errado com o homem ou mulher que pode ver a promessa de Deus e a ver sendo manifesta e então recusa a crer nela porque a denominação abaixa aquele véu. Vem? A denominação diz, olha, aquele véu ali não presta, aquele homem não presta, aquele homem não é ungido, aquele homem não é o de Deus, aquele homem não é a palavra manifesta, aquele homem não usa a espada do dia. A denominação faz isso, cega a pessoa. Você for ficar dando ouvido a homens que não crê na palavra, na verdade, como o irmão Branham revelou, você nunca vai ver Deus manifesto, porque Deus não manifesta em anjos do céu, Ele manifesta em homens da terra, certo? Quando o próprio Deus, como anjo forte, desceu em Apocalipse 10:1, Ele se manifestou em 10:7, porque o 10:7 era homem. 253. Em ordem para fazer isto, nossos véus denominacionais, tradicionais,
devem ser rompidos. Véu de batista, metodista, assembleia e pentecoste, e véu de tabernáculo, e véu de qualquer coisa, tem que ser rompido este véu, pelo Espírito do fogo de Deus e a espada, a qual é a palavra de Deus. Amém? A palavra, sua palavra sempre é a sua espada. Veio? Ele tomou a sua palavra naquele dia. Ele pregou Apocalipse 10, de 1 a 7. Naquele dia. E depois você tem que ver a palavra sendo pregada de Apocalipse 10, 8 a 11, que confere exatamente com 10, de 1 a 7, que revela 10, 8 a 11, que profetiza outra vez, porque a noiva é profeta. Amém? Ele tomou a sua espada naquele dia, cheia de fogo, rasgou aquele véu de cima para baixo. Ele faz a mesma coisa com a mesma espada hoje. Quando Jesus morreu, havia um véu no templo aqui. E quando Jesus morreu, e atrás daquele véu, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez ao ano para oferecer sacrifício a Deus, ao povo, pelo povo. E agora, quando Jesus morreu lá na cruz, o véu aqui do templo, diz a Bíblia, rasgou de alto a baixo. Se fosse um véu de homem, rasgaria de baixo para cima. Você sabe que é assim. Nós, como homens, nossa altura só serve para rasgar coisas de baixo para cima. O véu do templo é alto. E ali foi rasgado de alto a baixo. Quem rasgou foi Deus, com a sua espada. Que espada? A palavra, que era o próprio Cristo que estava morrendo lá na cruz. Ele morrendo na cruz, ele é a espada, ele é a palavra. E como eles rejeitaram ele, então aquela espada cortou aquela cortina do templo de alto a baixo e deixou aquele santuário lá atrás visível, que não podia. Lá atrás tinha a vara de Arão, tinha reverdecido, lá atrás tinha tanta coisa que as pessoas não podem, a mesma coisa hoje. Eles não conseguem, porque ali estava a arca da aliança. Eles não conseguem ver aquilo. Aqueles anjos na arca, eles não conseguem. Não é para eles. E foi rasgado lá nos dias de Jesus. Foi rasgado para eles verem Deus desvelado no Velho Testamento. E que estava aqui em carne rasgada. Mostrando para eles, é isso aqui. Sabe o véu que rasgou lá no templo? Sou eu. Sabe por que rasgou? E vocês viram lá atrás, o que estava atrás do véu? Aquilo ali é o que vocês nunca podiam ver. Só o sumo sacerdote. Mas agora todo o povo de Israel podia ver. Chegar no templo e olhar. O véu rasgou de alto a baixo. Quem fez isso? Qual homem? Não foi homem, foi Deus. Foi Deus quem rasgou o véu de alto a baixo. E eles, assim mesmo, rejeitaram Jesus. Jesus morreu, mostrou aquilo para eles. Isto era um sinal, vocês me rejeitaram, por isso o véu rasgou de alto a baixo. Ficou claro que está lá atrás, que não ficava. Irmãos, rapidamente, quando você chega em William Branham, é outro véu. Outro véu, que nós não sabíamos o que estava atrás daquele véu. Outra carne que é véu, e nós não sabíamos o que estava atrás daquela carne. Não sabíamos de selos, de eras, de trovões, de novo nome, não sabíamos de nada. Mas quando ele veio e desvelou aquilo, e Deus rasgou aquilo para ele, naquele monte, pôr do sol, e ele foi, Jefferson viu, e pregou na igreja. Aquilo ali era o véu rasgado, estava mostrando 7 selos, que ele uma vez foi pregar os 7 selos, ele disse que pregou em 20 minutos, falou dos selos.
Por quê? Porque ele tinha usado palavras, lições de Uriah Smith. E agora não era, agora era a visão de Deus. Agora foi quando Deus rasgou o véu e ele trouxe 7 selos revelados. Claro, mas quem é que está vendo, irmãos? Se você pudesse notar que naqueles dias de Jesus, ninguém sabia o que estava atrás. Não podia entrar lá. O próprio sacerdote, para entrar lá, tinha que ser amarrado, porque se ele morresse lá atrás, ninguém podia entrar para tirar ele. E penso que o sacerdote também não erra, não falha. Sim, ele tinha que ser amarrado. Aí ele vai e tinha umas romãs na sua roupa, e aquelas romãs que eram campainhas, enquanto ele andava, aquilo batia, era como dizer: santo, santo, santo é o Senhor. O povo, como vocês aí, o povo na congregação, ficava tudo quieto, porque o sacerdote, o sumo sacerdote, está entrando atrás do véu. Agora Jesus morreu, aquele véu rasgou. Qualquer um pode entrar lá. E ninguém quis entrar. Rejeitaram Jesus, o homem, o véu. Eles rejeitaram. A mesma coisa nos dias da voz do 7º anjo, teria que ser revelado o mistério de Deus. E o que estava atrás daquele véu chamado William Branham? Esse era o véu. Véu é carne. E por trás daquela carne estava o ministério do 7º anjo, Deus encarnado nele, para poder revelar os selos para nós. Foi Deus encarnado nele. Ele como um homem, era um homem falho, casou, teve filhos, mas quando pregava era Deus. É isso que tem que separar o homem do ministério. E depois entender que Deus só pode trabalhar com um ministério num homem. Ele não pode trabalhar na mulher, e não pode trabalhar em todo homem, e nem nos oferecido, que quer ter uma oportunidade para crescer, para ser alguma coisa. Eu quero ser pastor, eu quero ser missionário, eu quero ser um apóstolo, eu quero um apóstolo que sai por todos os países evangelizando. Quantos que têm vontade de ser, nunca nasceram para isso, Deus nunca os fez, conforme está em Efésios 4:11. Ali é Deus quem fez, Ele mesmo deu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra de Deus. Amém. Amém? A espada é a palavra, e a espada corta, mas a espada, para cortar, ela tem que ter o corte do dia. Você não adianta pegar a palavra de Moisés, ela não pode cortar hoje. Você não pode cortar com ela já cortou, ela já fez seu trabalho. Moisés já cumpriu seu ministério. Ele só pode cumprir agora entre os judeus. Conosco ele não pode fazer nada. Deixa eu um pouquinho para mim terminar aqui, por favor, paciência. Em ordem para fazer, aí ele diz: sua palavra sempre é a sua espada. Ele tomou sua espada aquele dia cheia de fogo, rasgou aquele véu de cima a baixo. Ele faz a mesma coisa com a mesma espada hoje. Por quê? Sabemos dos selos do novo nome. Por quê? Porque Deus veio através de um véu chamado William Branham, rasgou aquele véu, e nós vimos dentro, atrás do véu, nós vimos o que são os trovões. São as revelações contidas nos 7 selos. Mas antes de rasgar esse véu, não sabíamos disso. Ninguém sabia. Ficou sabendo depois que o véu foi rasgado. São as revelações contidas nos 7 selos. O que é a terceira puxada? A terceira puxada foi a abertura da palavra. Não podia ser dita nem no dia que ele pregou o 7º selo. Ele não podia dizer naquele dia para uma pessoa em particular. E ele pregou a mensagem, e depois nas mensagens posteriores é que ele foi com aquela espada foi cortando.
mas você precisa da espada hoje. Ele faz a mesma coisa com a mesma espada hoje. Agora, se viesse o William Branham aqui, ele teria que cortar com a mesma espada. Como que ele ia cortar? Ele ia cortar para nós selos, trovões, novo nome, ia dar tudo isso para nós, claro para nós, se ele fosse para pregar a mensagem hoje. Mas como ele foi para pregar a mensagem nos Estados Unidos, então ele teve que ouvir de Deus: não diga a ninguém, não diga a ninguém. E ele não pôde dizer, por isso tinha que ter o tempo dele dizer essas coisas, mesmo que ele disse nas mensagens posteriores, mas quem descobriu não foi você. Você sabe disso. Essas mensagens são pregadas a tempo que Deus fez esta obra. Deus operou através de um ministério. Ele faz a mesma coisa com a mesma espada hoje. Agora, essa espada tem o capítulo do dia, o versículo do dia. Essa daqui, a espada, preste atenção, de Apocalipse 10, de 1 a 7, não diga a ninguém. Os trovões, soar suas vozes, não escreva. Branham ia falar, Deus diz: não diga a ninguém. Agora, quando Branham partiu, foi embora deste mundo, então nós temos o outro ministério, Apocalipse 10, 8 a 11, que a mesma voz que falou em Apocalipse 10, 4, agora fala em Apocalipse 10, 8. Ele ouviu a mesma voz, tornou a ouvir aquela voz. Então, se torna a ouvir a voz, é a mesma mensagem. Por isso, não podia ser pregado nos dias do irmão Branham. Agora, e você, João, o que faz? Toma esse livrinho, come. Tem que comer o livrinho. Deus usou desta forma o nome João, que o irmão Branham diz: João, ele representa a igreja, representa a noiva, a igreja raptada. João representa o sangue de Jesus Cristo, porque Deus estava operando através daquele ministério. Então, aquele João lá, que ficou na ilha de Patmos, ele estava apontando para quando a coisa fosse revelada, porque no tempo de João, da ilha de Patmos, ele não pôde nem escrever. No tempo de João, Branham, ele não pôde dizer. Mas agora ele pode pregar a povos, reis, nações e línguas. O que é isso? Isto é a espada prometida de hoje. Se você está com a espada prometida de ontem, você vai entender. Se você estiver com a espada prometida dos dias de Moisés, você vai ter que ficar na lei. Estou terminando, paciência. Irmão Branham continua aqui no parágrafo 254, o desvelar de Deus. E se você simplesmente dissesse a palavra e a palavra não funcionasse? Se eu dissesse, a terceira etapa foi a abertura da palavra, e eu não tivesse para mostrar para vocês o que é a abertura da palavra, então esta palavra, esta espada que eu estaria usando era falsa. Mas quando você diz que a espada abriu, que é a palavra, e ela funciona, aí você vê o que ela cortou, essa espada. Que bem faria a espada aqui e dizer, ela não pode rasgar. Que bem fazia a Bíblia aqui, dizer, não, Branham morreu. E agora? Não, Deus não pode usar outro. Foi o que pensou o povo de Lutero. Deus não pode usar outro. E eles ficaram com Lutero. Pensou o povo de Wesley, Deus não pode usar outro. Ficou com Wesley. O povo pentecostal, Deus não pode usar outro. Eles ficaram com William Seymour, Charles Parham e outros. Por quê? Porque eles acham que Deus não pode usar outro. E aí Deus usou Branham, mas para os pentecostais e os demais, Deus não pode usar mais ninguém depois que ele usou o homem pentecostal. É o que o povo pentecostal pensa, e o que o povo da mensagem pensa, que Deus não pode usar mais ninguém depois que usou Branham. E o próprio William Branham diz, eu não estarei aqui para julgar a próxima geração. Então, você tem que saber que esta palavra, hoje,
Não adianta você vir assim, aqui ó, é só essa daqui. Tem essa daqui e tem a revelação dessa daqui que William Branham não pôde dizer e que nesse dia da noiva de João, você tem que ouvir isso daqui claramente. Você come, por isso nós comemos junto essa mensagem e podemos pregar a povos, reis, nações e línguas. Ó, como isso aqui é bom. Escuta, meu Deus do céu, ele faz a mesma coisa com a mesma espada hoje. Não o meu credo, meu livro de credos, meu catecismo, não, mas a espada do Senhor vem, rasga o véu até embaixo e vê a Deus de pé às vistas. Onde é que via Deus de pé, irmãos? Pelo amor de Deus. O povo lê a mensagem, porque o irmão Branham pregou o desvelar de Deus. Eu tenho que falar claro, né? É porque Deus estava nele e ele estava desvelando Deus, mostrando Deus. As pessoas não viram. Eles não viram. O povo não vê hoje, porque Deus sempre mostra ele num homem. Ele mostra ele, Deus mostra ele num homem. Esse é o problema deles não ver. Mas a espada do Senhor vem, rasga o véu e vê a Deus de pé às vistas, manifesta em sua palavra. Deus de pé estava ali, irmão, pregando. William Marion Branham. Alguém diz, você está doido. Mas me deixa com essa doidice, que eu estou bem. Certo? Eu estou bem. Que quadro glorioso para olharmos. Vem, está bem? O Espírito Santo de Deus e o fogo. A sua espada rasga isso. A palavra rasga o véu denominacional. E se você simplesmente dissesse esta palavra e ela não funcionasse, então, que bem faria a espada? Se ela não rasga. Que bem faz sua mensagem, se ela não rasga nada para o povo, se ela não desvela nada para o povo. Quando William Branham, 60 anos atrás, pregou o desvelar de Deus, porque Deus estava velado nele e ele estava desvelando Deus. Mas mas quando você coloca aquela espada de Deus lá em cima e a observa rasgar, ela é segura por uma mão ordenada, a mão de um profeta. Mão ordenada, que foi enviada para fazê-lo. Rasga e abre, e lá está ele. Lá, aquilo mostra Deus, claramente, o grande Jeová. Aquela é a sua palavra manifesta, a porção que é prometida para o dia. Cada dia tem uma porção. Você não vem com... Eu gosto até de uma comida aquecida, né? Do outro dia. Natural, bota mais uma pimentinha, esquenta ela bem, fica bom. Mas a palavra de Deus não funciona assim. Palavra daquele dia é daquele dia. Deus tem uma palavra aqui para hoje. E quando nós sairmos da terra, esta palavra que nós temos não vai funcionar mais. Aí vai ser a palavra de Apocalipse 11, que vai funcionar com Moisés e com Elias. Não conosco mais, porque a igreja será raptada, amém? Mas estou falando da porção da palavra prometida, que é a espada de Deus. Quando a espada prometida de hoje, nesse dia, o que está ela suposta a ser, e Deus toma a sua espada e rasga até embaixo o véu denominacional, e o puxa para trás, e manifesta a si mesmo, e mostra que Ele está aqui. Continua a mesma coluna de fogo, observe, esta é a palavra manifesta para as promessas de hoje. Eu não preciso dar mais nenhuma luz. Creio que cada pessoa, mesmo crítica, se ela tivesse luz da Bíblia, por que eles não têm luz nem do batismo? Sabe que o batismo, falando do Pai, Filho e Espírito Santo, quem fez ele lá no princípio, foi o Papa São Damaso. Foi ali que eles começaram a ver a Santíssima Trindade e fazer batismo falando Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Pedro rasgou com a palavra, com a espada no dia de Pentecoste, o que Pedro fez? Rasgou Mateus 28, 19 e disse:
para eles: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Era Deus num homem, outra vez, rasgando sua palavra no dia de Pentecostes. Agora, tomos denominacionais, todos eles estão com o batismo da Igreja Católica, Pai, Filho e Espírito Santo. A única diferença é que a Igreja Católica faz por aspersão. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O pentecostal vai lá dentro da água e cita as mesmas palavras. Por imersão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ficou do mesmo jeito. Não está batizado, não tem nome de ninguém aí. Cadê o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo? Aí quando você usa o que Pedro diz: Pai é Senhor, Filho Jesus, Espírito Santo Cristo. Por isso eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai eterno, creio que o Senhor dará o que nós precisamos. O que a espada prometida de hoje está mostrando, o que ela tem que fazer? Tem que mostrar trovões revelados, selos revelados, novo nome revelado, porque é a que corta hoje, que pode comer o livrinho e que pode profetizar outra vez a povos, reis, nações e línguas. Estamos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.